Olá, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, para nós darmos continuidade à lição desta semana, que é a lição de número 11, Amor em Ação. Hoje, domingo 7 de março, o título da lição é Comprar de Graça? Está baseado em Isaías 55, dos versículos de 1 a 7. Gostaria de ler com vocês o verso 1, que diz assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Imagine que você pegou alguns alimentos e chega em uma rua e começa a anunciar, na rua de uma grande cidade, aos famintos que ali estão: ei, vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Como eles poderão comprar se não têm dinheiro? Quando nós lemos Isaías 55, nós percebemos isso, 55 verso 1. O profeta Isaías, ele parte desse princípio: venham e comprem. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Mas como eu vou comprar uma coisa se eu não tenho dinheiro? Isaías aqui, ele estava falando da salvação em Cristo Jesus. A salvação, segundo a Bíblia, vejam só, eu vou ler para vocês alguns versículos da Bíblia falando sobre salvação. Em Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela vem da graça, ou seja, ela não tem um custo para nós. E Isaías deixa isso claro aqui. Quando você analisa o versículo, o capítulo 55, de 1 a 7, você percebe que Isaías deixa isso claro, ou seja, você vai comprar, mas sem dinheiro e sem preço, ou seja, não tem um preço a salvação, você não precisa pagar nada, né? Essa ideia de salvação por meio de obras, né? A gente tem, por exemplo, a ideia da reencarnação, né? Que algumas pessoas de hoje acreditam nisso, né? Que você vai reencarnando, para que, e através de boas obras em suas diversas vidas, você alcança, né? Você evolui o seu espírito. Bom, isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico. Desde que o homem pecou, lá registrado em Gênesis 3, em todo o tempo, a salvação, o único meio de salvação é através da graça de Cristo. Aliás, isso joga por terra a teoria infeliz de alguns irmãos nossos, alguns irmãos pentecostais principalmente, e de algumas outras denominações, que dividem o período, a questão da salvação no Antigo e Novo Testamento, onde eles falam que no Antigo Testamento você tinha a aliança da lei, você era salvo pela lei, e agora na nova aliança você é salvo pela graça. Em momento algum na Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, existe a afirmação de que nós possamos ser salvos por meio de qualquer obra nossa, por meio de qualquer ação que nós possamos fazer. A salvação sempre foi pela graça. Desde que Adão e Eva receberam a promessa do libertador lá em Gênesis 3,15, sempre houve apenas um caminho para a salvação: a graça mediante a fé. Romanos 6,23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não existe um outro caminho para a salvação que não seja a graça mediante a fé. Agora, nós precisamos entender melhor o que Isaías quis dizer quando ele falou assim: olha, venham, comprem e comam,
sem dinheiro e sem preço, né? Ou seja, Isaías está dizendo que você tem que comprar a salvação. Será que é isso que Isaías está querendo dizer mesmo? Vamos analisar aqui. A lição, ela deixou claro essa questão. Nós não podemos comprar a salvação. Ou seja, não existe um preço que você ou eu ou qualquer outro ser humano possa pagar pela salvação. Porém, a salvação que para nós é de graça, mediante a fé, custou um preço muito alto para Deus. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, a salvação, que para mim e para você e para qualquer ser humano é de graça, custou para Deus o sangue do seu servo sofredor. Custou para o Senhor o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele derrama na cruz o seu sangue, foi muito alto mesmo o preço pago pela nossa salvação. Então, antes, nós precisamos entender isso. A salvação, ela é de graça para nós, mas custou para Deus um alto preço. É por isso que Isaías diz que nós não pegamos, nós compramos, sem dinheiro, sem preço, mas compramos. Esse comprar aqui de Isaías, ele está falando do valor, do alto valor que Deus dá ao perdão e à salvação em Cristo Jesus. Custou caro, custou muito caro para Deus. Então, não tornemos a graça de Deus barata, porque a graça de Deus é muito valiosa. O sangue de Jesus tem poder para salvar a cada pecador, a todos os pecadores. E esse sangue de Cristo, sabe qual é o valor dele? Não tem como nós medirmos. É infinito. É infinito. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Amém.